Olá, tudo bem? Eu sou a Morgana, consultora de relacionamento aqui do Beira Mar Shopping e vou estar passando para vocês algumas dicas, algumas técnicas de venda que eu aplicava e que com certeza dá certo, para a gente ficar com aquele feeling, vender mais, o cliente sair feliz e a gente também. Vamos lá? E vamos lá, já vamos começar com a primeira dica que eu tenho para passar para vocês, tá? Uma coisa que eu acho muito importante é a gente conhecer o nosso produto. Então, no nosso caso, conhecer os nossos planos, conhecer as vantagens que a gente vai estar oferecendo para o nosso cliente na ponta da língua. Eu acho que isso é essencial, saber o que vamos oferecer para o cliente, né? E quando se trata de aparelho, né, terminais, que é o grande foco aí, que é o nosso grande desafio, eu acho que não precisa entender todas as configurações, mas saber o que se encaixa para cada cliente, qual que tem uma câmera melhor, um processador, o cliente é advogado, qual aparelho seria o mais indicado para ele, o cliente é engenheiro, qual o tipo de aparelho que é indicado para ele. Eu acho que conhecer, em âmbito geral, coloca nós 10 vezes na frente, né, para estar fechando uma venda. Então, essa é a minha primeira dica, tá? Segunda dica, então, e uma das mais importantes, né? Eu falo isso em todas, mas a sondagem, tá? Vamos falar um pouquinho de sondagem. O que é a sondagem, né? A sondagem, ela é uma investigação metódica, é uma forma de chegar no que o cliente está procurando. O que esse cliente é? Dentro da sondagem, é importante que a gente faça perguntas abertas para que o cliente consiga conversar contigo, para você descobrir qual que é a utilização dele de internet, qual o aparelho que é interessante esse cliente ter, quantas pessoas tem na família desse cliente, pegar aquele feeling, saber por que ele entrou dentro da loja. A sondagem, ela é uma forma de aproximação, mas é principalmente uma forma de ataque, porque aí você está se munindo de informações para construir a nossa última dica, que daqui a pouquinho a gente chega lá. E nesse assunto da sondagem, a gente já automaticamente entra na terceira dica, que é uma coisa que eu passei muita dificuldade, mas que a partir do momento que você pega o jeito, é impressionante a forma com que você conduz a sua venda. É realmente uma venda bonita, porque é estabelecer uma relação de confiança com o teu cliente. Como que funciona isso? Quando a gente está sondando o cliente, automaticamente você está tendo uma conversa com esse cliente. Se ele está te contando alguma coisa, se ele está te contando da vida dele, de como ele trabalha, o que ele precisa, qual aparelho que ele gostaria de comprar, se ele usa internet para casa ou não, automaticamente ele está estabelecendo para ti uma relação de confiança. E isso deve ser uma troca, tá? Estabeleça uma relação de confiança com o teu cliente, com que ele acredite em você e você acredite nele, né? Mesmo que seja um toque de venda, mesmo que seja para você fechar, mas tente trazer essa confiança, tente trazer o cliente pro teu lado. Isso é muito importante, tá? Quarta dica, e essa é realmente essencial. Gente, não subestimem o cliente de vocês. Não subestime o teu cliente. O cliente que entra em loja, ele é um cliente potencial em 100%. Vou explicar melhor. O cliente, ele entra na loja, por exemplo, pedindo um A50, que é um aparelho de entrada da Samsung. Mas você sabe que ele tem poder aquisitivo para adquirir um S10 Plus, ou vamos sonhar mais alto. Vamos pegar a onda do momento. Um iPhone 11 Pro Max, 512 GB. Ele tem poder aquisitivo para isso? Não pense com o teu bolso, pense com o bolso do cliente. Ofereça tudo. A melhor fixa, o melhor plano, o melhor aparelho. Não subestime o poder de compra do teu cliente. Aproveite 100% todos que entram na loja. Esse é o grande segredo para a gente estar efetuando vendas que talvez a gente não estaria esperando por elas, certo? Agora vamos para a parte que me encanta. Essa quinta dica eu acho que é a minha favorita. Eu já falei isso em todas, mas enfim. Ser criativo no atendimento, gente. Seja criativo com o teu cliente.
Chame o teu cliente pelo nome e faça ao contrário também. Faça com que ele te procure. A maioria dos meus atendimentos, todos os clientes sabem o meu nome e vêm me procurar depois, porque eu sou uma pessoa que falo muitas vezes o meu nome no meio do atendimento. Eu sou Morgana e tal, né? Acabo anotando muitas vezes e isso faz com que o cliente retorne para falar comigo. Mais uma questão de criatividade. Se você tem algum acessório, por exemplo, eu uso fone de ouvido da JBL. Eu pego o meu fone de ouvido para trazer para o cliente, demonstrar. Seja criativo, saia da caixa, tire aquele acessório que você acha interessante, pegue aquele aparelho e tire foto com o cliente, mostre como é o áudio a partir de uma música, numa caixinha de som. Enfim, tem N possibilidades. Não tenha preguiça de mostrar a sua criatividade para o teu cliente. Ele vai amar e ele vai voltar a comprar contigo com certeza. Mais uma dica essencial. Essa é essencial, hein? Acredite no seu produto. Toda vez que você for vender, seja aparelho, seja fone de ouvido, caixa de som, seja plano, qualquer coisa, acredite naquilo que você está falando. Compre a sua ideia. Faça a pergunta para ti, da forma com que eu estou oferecendo, eu compraria? Faça essa pergunta e aplique isso para os seus clientes. Acredite que aquele aparelho que você está mostrando para ele é o melhor para ele. Faça o cliente se imaginar com aquilo e tentar colocar isso no dia a dia dele. Aquele aparelho, aquele fone, aquele acessório, indiferente de qual seja, aquele plano com aquela quantidade de internet, aquele canal de TV a cabo é exatamente o que ele precisa. Faça ele se imaginar dentro daquilo e não conseguir se imaginar sem. Isso depende de você, é no ato da venda. Você já estabeleceu uma relação com o cliente e agora você está encantando ele da forma que ele precisa para comprar o teu produto. Então, acredite muito no que você está falando, que isso vai trazer credibilidade para o cliente, vai dar vontade de comprar. Vamos lá! Você já conhece o seu produto e já treinou sobre ele. Você já sondou o teu cliente. Você já estabeleceu uma relação de confiança com ele e você não subestimou tudo que ele quer. Você foi criativo no teu atendimento. Você acreditou naquilo que você vendeu. O que falta? Fechamento. Vamos fechar. Chegamos na parte que eu mais gosto, fechamento. Eu era tão ansiosa quando eu vendia que às vezes eu ia direto pro fechamento. Um erro, não façam isso. Mas valorizem muito essa parte, porque é a parte em que você sai feliz porque você vendeu um produto que você precisava para sua meta e o cliente sai feliz porque ele comprou exatamente o que ele estava precisando. Depois de toda a sua consultoria, afinal somos o quê? Consultores de negócio. E é essa que é a grande vantagem da gente. Pessoal, o que é o fechamento, tá? Dentro do fechamento é aquele momento decisivo para o cliente dizer sim, eu vou levar, ou não, não gostei, não vou levar. Como que a gente deve seguir com ele, tá? Algumas dicas para vocês. Dica de fechamento. Fazer com que o seu cliente sinta-se fazendo um excelente negócio é sua responsabilidade. Não fuja dela, tá? O cliente ele tem que se sentir feliz com a compra. Então, aí você começa a fazer aqueles questionamentos que antes você não estava fazendo. Perguntas fechadas, tá? O senhor prefere o branco ou o preto? O senhor prefere 100 megas ou 200? Assim, ele vai te dar uma resposta. O pagamento, o senhor deseja fazer em 12 vezes sem juros no cartão ou em 5? Como que o senhor prefere fazer esse pagamento? Né? Tu já vai para as perguntas fechadas, onde ele já vai te dar uma resposta se ele vai comprar ou não. Mas a questão é quando chega no fechamento, tu já sabe se esse cliente vai comprar ou não, porque a partir da relação que você estabeleceu antes com ele, tu já vai estar sabendo se vai ser um sucesso essa venda. Eu espero que todas as vendas de vocês sejam um sucesso, que vocês aproveitem muito essas dicas. Eu vou estar preparando mais um vídeo sobre mais dicas de fechamento, que é a parte que eu mais gosto, e vou estar passando para vocês também, certo?
Aproveitem as dicas. Precisarem de mim, sabem onde me encontrar. Claudinha, um prazer gravar pra você. Beijão, galera. Boas vendas. Vamos lá!